Muito bom dia ou boa tarde, conforme a hora que nos escutar-se. Esta é mais uma edição da rubrica Mais Vale Prevenir na Rádio Cova da Beira, com a chancela da Beira Serra. E, se nos acompanha, na semana passada iniciámos aqui um ciclo com um novo tema. Vamos ouvir falar do impacto dos ecrãs na saúde das crianças e dos jovens. Foi, de resto, o pano de fundo para um debate que a Beira Serra organizou, em colaboração com o agrupamento de escolas do Fundão, Beira Serra, que está a assinalar 30 anos de existência, tendo também neste debate como parceira a Rádio Cova da Beira. Na semana passada ouvíamos aqui Natália Nogueira, psicóloga clínica desde 1998 na ARS Centro, falar desta temática. Hoje vamos escutar-se a opinião de Daniel Morgado, é psicólogo clínico na Beira Serra, trabalha desde 2008 no projeto Abraça à Escola, no qual é coordenador, um projeto de prevenção em contexto escolar de dependências e comportamentos aditivos. Vamos ouvir a opinião sobre este importante tema. Em relação ao impacto, nós já temos o projeto Abraça à Escola desde 2008, então tivemos a possibilidade de acompanhar estas alterações. Eu ouvi há pouco aquele vídeo. Acho que além da questão do online há outras questões. A forma, os ecrãs que nós usávamos antes e que usamos agora, a utilização dos smartphones, dos tablets, a própria forma como os próprios conteúdos, cada vez vídeos mais curtos. Nós temos o exemplo do TikTok, então nós estamos no fundo a criar uma geração do imediatismo, tudo tem que ser muito rápido, as mensagens têm que ser curtas e claras, e então isso no fundo acho que tem um papel de criar nos jovens uma certa dificuldade de se comprometerem durante muito tempo numa tarefa. Nada pode substituir, por exemplo, a leitura de um livro, que nos obriga a pararmos, nós refletimos sobre o que aconteceu, o que pode acontecer, a imaginação, tudo isso tem um impacto muito grande na construção das competências. Talvez os ecrãs tenham trazido mais algum conhecimento aos jovens. Acredito que algumas competências possam estar a não ser tão desenvolvidas como no passado. Eu acho que é preciso algum tempo para nós compreendermos verdadeiramente o impacto desta alteração do comportamento humano e de tantas horas que são passadas à frente de um ecrã. Há que não esquecer que não é só, nós sabemos que, por exemplo, os miúdos do segundo ciclo, temos 1.700 horas à frente de um ecrã, miúdos de terceiro ciclo, secundário, à volta de 2.400 horas de ecrã em termos médios. Estamos a falar de um ano e meio de trabalho de um adulto, é muitas horas, e estas horas não é só a questão das horas que eles estão à frente do ecrã, é também a oportunidade que eles estão a perder de realizar outras atividades. Temos aqui pessoas que irão falar da questão do exercício físico, mas, além disso, a capacidade que se ganha quando se lê um livro, quando se toca um instrumento, quando estamos na rua, numa interação cara a cara com outros jovens. E estou respondendo de forma muito pragmática à sua questão. Acho que essa é uma das alterações, e nós estamos a falar de forma geral. É claro, quando falamos de alterações, não são todos os miúdos, estamos, no fundo, a falar da média. Felizmente. É claro que não vai fazer sentido para todos os jovens, mas acredito que, em muitos casos, nós não temos, por exemplo, no intervalo entre duas aulas. Há 16 anos atrás, quando o projeto Abraça à Escola começou, havia uma interação diferente entre os jovens. Havia jovens a jogar à bola, havia jovens a conversar, havia jovens que simplesmente não estavam a fazer nada, mas que estavam, perdoem-me a expressão, mas na galhofa uns com os outros. E hoje em dia o que nós assistimos mais é miúdos que, assim que saem da sala, muitas vezes pegam naquele telemóvel que já está numa caixa, porque não é possível muitas vezes aos professores darem aulas sem obrigar a pôr naquela caixa, e quando chegam cá fora já vêm com o telemóvel na mão. Eu acho que há aqui uma série de coisas que podemos refletir, e o mais importante será depois a discussão. Dizer só que nós vamos, esta é a primeira atividade que nós estamos a realizar no âmbito dos 30 anos, mas em maio vamos ter uma semana dedicada exclusivamente à prevenção. Vamos fazer várias atividades e vamos também mostrar alguns materiais e algumas plataformas que nós temos. Vamos lançar em breve um jogo em Android, que fala exatamente esta questão. Tem algumas questões que têm a ver com a dependência de não substâncias, as dependências comportamentais, mas também as dependências químicas, as dependências mais clássicas, alguns mitos. Então, a tecnologia também pode ter aqui um papel
de proteger. Temos uma plataforma para professores... Parece uma contradição, mas não é, não é? Eu creio que temos que usar as ferramentas que temos. Isso é só uma ferramenta. Acho que, por exemplo, quando nós tentamos competir com algo que é tão apelativo como um jogo, ou como... A tecnologia tem realmente aqui uma componente muito estética. E se nós não utilizarmos essa ferramenta, acho que estamos a perder aqui uma oportunidade. Nós temos de dizer isto também para passar a palavra aos restantes elementos, mas temos, por exemplo, uma plataforma que tem a ver exatamente com a utilização dos telemóveis em contexto escolar, que pode ser utilizada e que tem sido utilizada por muitos professores em contexto de sala de aula. Ela está online, está disponível, mas temos uma série de outras atividades. Temos os programas de rádio, as atividades de férias, temos o treino de competências pessoais e sociais que fazemos ao longo do ano. E se em 2008, e para terminar, se em 2008 o nosso foco era efetivamente o consumo de substâncias, ao longo destes anos todos o consumo de substâncias tem perdido algum peso, não é? Alguma relevância na nossa intervenção e, com toda a certeza, a questão da dependência sem substância, a utilização dos ecrãs, a utilização da internet, tem-se evidenciado como um grande problema. Um problema que vamos continuar aqui a analisar com diferentes opiniões de outros especialistas. Dentro de 8 dias, um novo convidado vai estar aqui na rubrica Mais Vale Prevenir, da Beira Serra, na Rádio Cova da Beira. Continuação de uma excelente audição. Mais vale prevenir. Em filhos adolescentes, a dependência do tabaco, álcool e outras drogas, a dependência das novas tecnologias, as perturbações alimentares, são temas com que se preocupa? Porque mais vale prevenir, não perca, ouça e participe.